Vamos lá então, galera. Olha só, eu tenho duas maneiras de calcular velocidade média da reação. Eu tenho uma maneira mais simples, que eu calculo a velocidade média de uma substância específica, tá? E uma maneira de calcular a velocidade média da reação. Então, dependendo do que o problema propuser, eu vou calcular ou a partir de uma substância específica, e eu quero a velocidade de consumo ou de produção daquela substância específica, ou eu quero calcular a velocidade média da reação, que aí eu posso usar qualquer substância para calcular essa velocidade média, só que, independente da substância que eu utilize, o valor final tem que ser o mesmo. Como assim? Vamos lá. Lá na física, como é que você calculava a velocidade média de alguma coisa? ΔS sobre ΔT, certo? Aqui, ó, a gente vai calcular o delta concentração, então a variação de concentração em módulo, tá, gente? Por favor, em módulo. Então, a variação da concentração de uma determinada substância sobre a variação de tempo. Lembra que sempre variação é final menos inicial, por isso que eu tenho que colocar em módulo para eu evitar resultados negativos. Tudo bem? Beleza. Então, se eu quero calcular a velocidade média de uma substância específica, basta eu olhar para a reação, certo? Então, aqui, ó, A mais B dando C. E aí, de acordo com o que o problema pede, você vai calcular lá a variação de A no determinado tempo. Como é que eu vou fazer, então? Variação de A sobre variação de tempo. Ah, não, eu quero a velocidade média de consumo de B. Variação de número de mols de B sobre a variação de tempo. Desculpa. Eu quero a velocidade média de produção de C. Como é que eu vou fazer? Variação do número de mols de C sobre variação de tempo. Então não tem mistério. Se o problema especificou a substância que ele quer, é muito simples. Agora, se o problema me pede a velocidade média da reação, aí eu posso escolher qualquer substância para calcular essa velocidade. Só que eu tenho que fazer uma seguinte alteraçãozinha que desconte os diferentes coeficientes estequiométricos. Como assim? Por exemplo, se esse coeficiente estequiométrico aqui, ó, por exemplo, de 3 para 1, a cada 3 mols de H2 que eu consumo 1 mol de N2. Então, obviamente, as variações de H2 e de N2 vão ser diferentes. Como é que eu vou chegar a um mesmo resultado para a velocidade média da reação? Eu vou utilizar o coeficiente estequiométrico daquela substância como fator corretor. Como assim? Ó? A estrutura de delta concentração sobre ΔT se mantém aqui, ó. Delta concentração de A sobre ΔT. Lembra, isso daqui foi a maneira que eu utilizei para calcular a velocidade de consumo de A. Mas eu não quero a velocidade de consumo de A, eu quero a velocidade média da reação. Então eu vou pegar a velocidade média de consumo de A e vou dividir pelo coeficiente de A. Ou eu vou pegar a velocidade média de consumo de B e vou dividir pelo coeficiente de B. Ou eu quero pegar a velocidade média de formação de C e vou dividir pelo coeficiente de C. Tá? Olhando assim parece uma coisa estranha, mas eu vou mostrar o exemplo que a gente vai entender como isso funciona na prática. Eu tenho sempre que lembrar que a velocidade média de reação que eu quero vai ser sempre o mesmo valor, independente da substância que eu escolha para calcular. Tudo bem? Então, olha só. Supondo que eu tive uma variação de 3 mols de H2. Se a reação está acontecendo, eu preciso respeitar as proporções estequiométricas. Então, se a proporção é de 3 para 1 para 2, a cada 3 mols de H2 consumidos, eu vou ter que consumir 1 mol de N2 e vou formar 2 mols de NH3. Tudo bem? Levando em consideração uma variação de 1 minuto, que o problema vai te dar, aqui foi só um exemplo. Como é que vai ser esse cálculo? Ó? Variação da concentração de H2 sobre a variação de tempo, 1 minuto, sobre o coeficiente estequiométrico de H2, certo? Mesma coisa aqui com N2, ó. Variação do número de mols de N2 sobre variação de tempo, 1 minuto, sobre o coeficiente estequiométrico de N2, que é 1. Ou variação de NH3, certo? Então, 2 mols sobre variação de tempo, 1 minuto, sobre o coeficiente estequiométrico de NH3, que é 2. Se eu fizer o cálculo a partir de qualquer uma das 3 substâncias, eu chego ao mesmo valor de velocidade média da reação, 1 mol por litro por minuto. Deu para entender? A gente vai explicar
como que vai ser essa aplicação em exercícios em outros vídeos. Valeu, galera! Um abraço!